abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. Vamos ler os versículos 13 ao 16. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 16. Eu estou usando a Bíblia versão internacional, nova versão internacional, mas você pode me acompanhar com qualquer outra. Vamos lá. Tiago 4, versículos 13 ao 16. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano, ali faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligno. Amém? O texto lido foi retirado do livro de Tiago, um dos vários irmãos de Jesus Cristo, na carta que foi escrita para as 12 tribos de Israel, o que pode ser percebido no primeiro versículo do capítulo 1. A carta de Tiago ela é muito rica pela quantidade de ensinamentos que ela possui. Ela tem de temas desde a fé dos cristãos, como o domínio necessário da língua, da paciência e da soberba. Mas o que é a soberba? A soberba é o orgulho, é a arrogância, é aquele homem que se acha superior a todos os outros, pode-se dizer que esse homem é soberbo. E assim como o texto, ele trata, que pode ser visto no versículo 13, da pretensão desse homem que faz projetos, faz planos para o futuro, e ele põe a confiança em si mesmo, ele é autoconfiante, ele não precisa de Deus, ele não precisa de ninguém, o que pode ser percebido. Ele diz para alguém, ele diz, hoje ou amanhã nós vamos para esta ou para aquela cidade, e lá eu vou fazer negócio e vou ganhar muito dinheiro. O apóstolo não é contra aquelas pessoas que fazem projetos para o futuro, mas o que ele quer ensinar é que todos os projetos eles são falíveis porque eles são transitórios. O homem não deve dar a ênfase que ele dá tal como é dada hoje, porque a nossa vida ela é passageira aqui na Terra. A comparação utilizada pelo apóstolo é que a vida é como se fosse uma neblina. Outras traduções, outras linguagens dizem uma fumaça, um vapor. Mas o apóstolo ele não é o primeiro a se utilizar deste termo, porque outros textos já utilizaram Deus, como o rei Salomão. Em Provérbios 16, versículos 9, diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. O rei ensina que é Deus quem dirige os passos de todo aquele que faz projetos, diferentemente do texto escolhido para estudo em que a pessoa bota a confiança em si mesmo. A orientação também é dada no capítulo 27, versículo 1, você pode acompanhar na sua Bíblia, Provérbios 27, 1, o seguinte: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Se você ler na linguagem atual, vai estar escrito, não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã, irmão. Jesus Cristo também tratou do tema da vida ser passageira aqui na Terra, o que pode ser percebido naquela parábola do rico insensato, que, para aqueles que não conhecem, é a história daquele homem que era muito rico. Ele era um fazendeiro e ele era tão abastado que ele não tinha mais onde guardar os seus bens que ele tinha produzido, os seus cereais, e ele decidiu fazer o seguinte, ele falou, eu vou destruir o lugar onde eu guardo as minhas coisas, que seriam os celeiros, e vou construir celeiros bem maiores. E após ele ter feito isso, o que aconteceu? Ele falou para si mesmo, ele refletiu na sua autoconfiança e disse, agora descansa minha alma, vou descansar e vou desfrutar da vida. Só que o que aconteceu naquela história foi que no dia seguinte aquele fazendeiro morreu. E de que valeu todo o esforço dele no trabalho? Não valeu de nada, meus irmãos. É esta a lição que pode ser extraída daquele texto. Muitas vezes nós fazemos planos, nós somos autoconfiantes como aquele fazendeiro, mas se nós não colocarmos Deus nos nossos projetos, ele não terá êxito. Salmos, eles dizem que a vida ela não passa de um sopro, que é uma neblina. Ou como diz o salmista,
O homem é como um sopro e os seus dias uma sombra passageira, o que pode ser verificado no Salmo 144, versículo 4. O versículo 15 do livro de Tiago, capítulo 4, ele diz o seguinte: em lugar disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, nós vamos fazer isso ou aquilo. Meus queridos, esta é a decisão correta que o cristão deve fazer. Todo e qualquer plano deve ser colocado nas mãos de Deus, porque é nele em que nós botamos a nossa confiança e é nele que nós esperamos. Nós realmente não sabemos. Muitas vezes nós queremos fazer uma faculdade, nós queremos comprar um carro, nós queremos casar, nós queremos ter determinado projeto, montar um negócio. Só que nós não devemos botar a confiança na nossa inteligência. Quem dá a inteligência é Deus. Nós não devemos ter por fundamento a nossa saúde, porque quem dá a saúde também é Deus. Nas nossas posses, que se Deus quiser, Ele tira isso, Ele pode dar, porque tudo está sobre o seu domínio, meus queridos. Por isso que o versículo 15 nos orienta a dizer, se o Senhor quiser e se nós vivermos, nós vamos fazer isso, nós vamos ter esse. O nosso Deus é um Deus bom, Ele quer dar coisas boas para nós. Não é o que o apóstolo está querendo ensinar é que nós devemos botar a nossa confiança nele, porque Deus não quer que nós sejamos independentes, Deus quer que nós sejamos dependentes deles, nós temos que viver pela fé. Um bom exemplo que também pode ser retirado da Bíblia está no livro de Atos, capítulo 18, 21, que conta que Paulo, logo após ter raspado a cabeça, ele vai para a cidade de Éfeso, e lá ele após deixar Priscila e Áquila, que eram seus companheiros, ele foi para a sinagoga debater com os judeus. E lá, o debate, aquela conversa estava tão boa, ou estava o crescimento era tão bom, que os judeus eles insistiam para que Paulo ficasse lá mais um pouco para discutir a respeito da doutrina cristã. Mas a insistência deve ter sido tanta que Paulo disse o quê? Ele disse, tá bom, eu volto, com certeza eu voltarei. Não, se você ler no versículo 22 do capítulo 18 do livro de Atos, ele diz assim, eu voltarei se for da vontade de Deus. Ele não botou autoconfiança. Paulo, ele diz que, ele pensa que amanhã ele pode não estar vivo, ele sabe que sua vida está sob o domínio do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 16, também tem aquele versículo, no versículo 1, que diz, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Ou seja, meus queridos, você pode ter projetos, mas é o Senhor quem traz a resposta. O versículo 3 o versículo 3 do mesmo capítulo 16 de Provérbios também traz o mesmo sentido de ensinamento, que ele diz o seguinte, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Nenhum momento a Bíblia diz, vai e faz sozinho que Deus está contigo. Não faça isso sozinho, não seja autoconfiante. Todo e qualquer projeto, seja você quer passar de ano, você quer melhorar nos estudos, você quer mudar de emprego, você quer ter paz na sua família, você quer ter um bom relacionamento com a sua esposa, com seus filhos. Para Deus, tudo é possível. Só que você tem que colocar os seus projetos diante do Senhor, meus irmãos. O que Davi pede para Deus é que Deus ensine a contar os dias. O versículo diz o seguinte, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O cristão tem que pensar nas possibilidades. O cristão ele tem que ser precavido, ele tem que ser responsável. Só que o fato dele ser responsável e querer bem o seu futuro, ainda mais nos dias de hoje, a concorrência é altíssima. Nós sabemos no século atual como é difícil viver bem. Você tem que estar estudando, você tem que se esforçar no seu emprego, que a concorrência é enorme, o desemprego é enorme. Você tem que estar cada vez mais se atualizando. Não basta você ter estudo. As faculdades são cada vez mais concorrentes umas das outras.
Em resumo, a vida é difícil mesmo, mas muitas são as dificuldades que nós temos que enfrentar para viver melhor. A vida é difícil mesmo e Deus sabe que muitas são as dificuldades que nós temos de enfrentar para viver melhor, mas Ele quer que nós coloquemos os nossos objetivos diante dele. Para quê? Para que Ele possa nos ajudar, meus queridos. O homem não deve querer fazer as coisas por si só, porque fazer algo por si só é ser soberbo, é você se achar autoconfiante, é você achar que é melhor que o homem, você achar que não precisa de ninguém. E a própria orientação da Bíblia é nesse sentido. Meus queridos, por fim nós finalizamos esse estudo para que você tenha um ótimo dia na presença com Deus e que você possa colocar diante dele todo e qualquer projeto, porque a própria Bíblia diz que nós devemos fazer isso. E esta é uma das primeiras palavras. Nós estamos com um projeto de destacando essas mensagens semanais. Inicialmente elas serão semanais, se Deus quiser elas serão diárias, para que você possa todo dia estudar um pouco mais. Cada momento especial que você tem com Deus, você aprende mais, você lê a Bíblia, você pode separar um momento durante o dia para oração, você pode estar orando no ônibus, pode estar orando no metrô, você pode estar orando durante a pausa do seu almoço ou do seu café da tarde, e você verá que Deus quer essa aproximação. Então vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor Deus, Pai eterno, graças te damos, ó Pai, por mais este projeto, Senhor Deus, que nós estamos dando início, Senhor. Que o Senhor possa estar com os seus filhos, ó Pai, com o seu servo, ó Pai, guiando, Senhor Deus, que nós possamos ser pessoas melhores, Senhor. Que o Senhor ensine, ó Pai, que nós coloquemos todo e qualquer projeto diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, pois é isso que a Sua palavra nos ensina, ó Pai. Nós devemos confiar em Ti, Senhor Deus. Nós sabemos que a nossa vida é passageira, Senhor Deus. Nós sabemos que nossa vida é como uma neblina que passa, Senhor Deus. E por isso nós devemos, Senhor Deus, dar valor, Senhor Deus, às coisas de Ti, ó Pai, as coisas do reino celestial, Senhor Deus, que é o amor, ó Pai, é a fraternidade, ó Pai, é a humildade, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar tocando os nossos corações, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar nos tornando pessoas cada dia melhores, ó Pai. Que nós não possamos, Senhor Deus, fazer nada, Senhor, sem a Tua aprovação, ó Pai. Senhor, esteja com cada família de cada ouvinte, Senhor Deus. Esteja com cada pessoa, Senhor Deus. Dê sabedoria, Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor.